falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Obrigada, Jesus. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha nenhum valor, não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Esse cântico diz que ele traz luz para as sombras, né? Então não importa quais sejam as trevas, a escuridão que você esteja, não importa o quanto você esteja cercado por coisas terríveis, não importa qual seja a montanha, o desafio que tem que ser cruzado, não importa o tamanho da montanha que parece que tem que ser atravessada, Deus é maior do que qualquer montanha, Ele passa por cima de qualquer montanha, desfaz qualquer trevas, Ele é luz, e onde a luz chega, as trevas não podem permanecer. Qualquer coisa que te disseram sobre você que é mentira, de que você não pode ser alcançado por Deus, de que você não tem mais jeito, que seu pecado é muito grande, ou que você está há muitos anos pecando, ou que você tem que estar primeiro limpo e com a vida acertada para depois se aproximar de Deus. Não importa qual seja o engano, Deus quer desfazer. Amém. Ele quer te trazer para perto. O amor dele é impressionante, é infinito, não depende de circunstâncias. Não há nada que você possa fazer que vai fazer com que Deus te ame mais ou menos. Ele só vai ficar mais ou menos satisfeito com você. Comigo.
impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, bem-vindos, boa noite. Tanto tempo que a gente não faz uma célula, né? Oh, que coisa boa a gente estar junto. Mesmo que seja hoje online, à distância por circunstâncias, mas pelo menos a gente está podendo compartilhar de novo um pouquinho. Que amor, ali, a Mariana, o Valtinho e a Jana. A Rê tá com cara de soninho, Rê. Ó, pessoal, só para vocês entenderem que nosso pessoal que faz parte da célula tá aqui no Zoom com a gente, ó. Alguns, né? Não estão todos, mas estão ali. Estão ali, a gente está aqui para compartilhar com vocês. E não importa qual seja o tamanho da sua dificuldade, viu? Deus pode te livrar, pode te socorrer. Ele é vencedor sobre até a morte. Até para a morte Deus teve jeito. Então por que ele não vai ter para outras coisas? Então a gente quer nessa noite, depois de tanto tempo, voltar a fazer uma célulazinha aqui online com vocês, compartilhar aquilo que Deus está falando pra gente. Nós vamos falar hoje, fiquem aí conosco, porque a gente vai compartilhar hoje sobre cura, sobre milagre, sobre libertação e sobre entender como Deus quer fazer as coisas nas nossas vidas. Amém? Que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Obrigada, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou
que eu luto minhas guerras. Debaixo das tuas asas, Senhor. Assim que eu luto minhas guerras. E a batalha é tua, Senhor, e a vitória é tua também, Cristo Jesus. Obrigada, Jesus. Vai à frente, Senhor. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. O Senhor é quem luta por nós. Aleluia. Assim que eu luto minhas guerras, o Rei dos Reis. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Revestida por ti, Jesus. Assim que eu luto. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece até que eu estou cercado. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Que não tem escape. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Que não tem salvação ou solução. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. 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 Aleluia! E é por isso que a gente vence sempre. Porque o nosso... A Bíblia diz, né, que a gente não precisa nem lutar, né? A gente pode lutar com... O Senhor luta por nós, né? A gente só precisa entregar para o Senhor, tá do lado dele. Se você soubesse qual ia ser o vitorioso de uma batalha, você certamente entraria sempre pro lado do exército vitorioso, né? E a gente já sabe daquele ditado, né? Diz que o bem sempre vence no final. É verdade, porque o Senhor sempre vence, Deus sempre vence. Aleluia. Essa aqui, para animar, fechar com ânimo. Vamos ver se acho que tá. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei.
tempo todo, o tempo todo, Deus é bom. Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom. Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom. Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Alto demais, hein? Aleluia. Mais um? Pra fechar? Mais um, gente? O que vocês acham? Tá bom. Certo. Levanta um aleluia. Não? Pode ser caminho no deserto. Pode ser? Pode ser? Ou quer levantar aleluia? Não, tá ótimo. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando corações, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto,
Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Ainda que eu não veja, tu estás trabalhando. Ainda que eu não sinta, tu estás trabalhando. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Ainda que eu não veja, tu estás trabalhando. Ainda que eu não sinta, tu estás trabalhando. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Ainda que eu não veja, tu estás trabalhando. Ainda que eu não sinta, tu estás trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Ainda que eu não veja, tu estás trabalhando. Ainda que eu não sinta, tu estás trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. 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 Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Deus está falando bastante sobre deserto, luta hoje, provação. Não sei quem está passando aí por deserto, luta e provação, mas a gente não tinha programado esses cânticos nem nada, mas Deus está falando sobre isso. Aleluia. Deixa eu trazer o pessoal da célula para mais pertinho aqui hoje. Acho que a gente nem vai mudar de lugar, vamos ficar aqui mesmo. Quer ficar aqui mesmo, amor? Quer ir pro sofá? Pode ser. É? Tá bem? Tá bem? Tá bem. Quer encostar? Quer encostar? É, que dói mais nas costas, se eu ficar encostado é melhor. Vamos mudar de posição aqui, pessoal, só um minutinho. A veieira pegou, aí as costas doem. Veieira. Ali tem 40 na 80, hein? O Valtinho aí com seus 51 tá nadando 8 km em 30 minutos, cara, tá louco? Vamos lá, pessoal, vamos levar vocês. A próxima cara vem junto, né? Que era o que tá falando. Dentro da piscina? Piscina tá junto. Você tá brincando com a minha cara, quero. Fala assim, Jana, eu vou de boia, né? Se eu te disser que 16 anos não tava conseguindo acompanhar ele, ainda mais cedo 48, filha. Eu fiquei cansada só de ficar foto. E aí, pessoal, estão ouvindo bem? Aí na célula, aqui no Instagram, estão ouvindo bem? E agora eu mudei aqui, não sei se o microfone está bloqueando ou se está indo bem. Se estiver ouvindo bem, manda um joinha pra gente aqui, por favor. Joia. Ótimo. Pessoal, que bom, depois de tanto tempo a gente conseguir conversar um pouquinho, né? Esse final de semana foi um pouquinho diferente, porque foram 3 cultos com 3 pregações diferentes. Não sei quantos acompanharam, não sei qual culto que vocês viram esse final de semana. Eu vi das 9.
E o Derrubando o Muro da Inimizade, das 11. Cada um vê um. Eu assisti o do Caio, das 8. Muito bom. A gente foi no culto dos atletas ontem à noite. Do Nino. Nossa, cada um vê uma coisa. Beijo. Quem não pôde assistir os cultos desse final de semana foram todos muito bons. As pregações, culto é sempre bom, né? Culto a Deus, né? Mas as pregações foram todas muito boas. Apesar de terem sido 3 diferentes, foram todas muito boas. Eu gostei da Camila, gostei da do Pedro e gostei da do Caio. Gostei das 3. Então, foram muito boas mesmo. Foi muito bom. Mas eu acho que pelo que Deus está trazendo hoje, assim, a gente vai compartilhar sobre a do Caio, que foi a história de Naamã, né? E o texto base... Aqui, deixa eu pegar aqui. Naamã, quem sabe quem foi Naamã? Sabe todo mundo? Hã? Deu um branco agora na história. Naamã era o segundo homem mais importante do mundo na época dele. Quando ele era o comandante do exército sírio. E ele tinha conquistado muitas coisas para o rei dele. Então ele era o segundo no reino dele. Só que naquela época ele contraiu lepra. E lepra era mortal naquela época, né? Ia deformando a pessoa e matando a pessoa aos poucos. Além de, para muitos, ser considerado como maldição, né? É como se a pessoa, assim, ela contraiu lepra é porque é castigo de Deus. Ela foi amaldiçoada e contraiu lepra, né? E Naamã teve lepra. Então o texto base do nosso compartilhar de hoje é 2 Reis, capítulo 5. Quem quiser abrir, 2 Reis, capítulo 5. Eu gosto muito de ler para contextualizar, mesmo que leve um tempinho às vezes. Mas a Bíblia, ela nos faz enxergar quem nós somos de verdade, né? 1 Coríntios 5 diz lá que ela é capaz de dividir juntas e medulas, né? Deixa eu até ler esse texto que hoje eu estava estudando e Deus me mostrou uma coisa que eu nunca tinha visto. Cadê aqui? Não tem nada a ver com uma pregação. Eu compartilho depois com a célula, então vai. Senão vai alongar muito, né? Não, pode compartilhar. Pode compartilhar. Deixa eu abrir aqui um texto de Hebreus 4:12. É que eu tô querendo pegar para não perder o fio da meada, aí eu tô achando que vai ficar muito longo. Recomendação para quem quiser, Extraordinário. Tá? É o livro que eu tô lendo agora. Hebreus 4:12, uma linguagem um pouco mais clara, fala assim: porque a palavra de Deus está cheia de poder vivo. Ela é mais afiada que a faca mais afiada e penetra profundamente aos nossos pensamentos e desejos mais íntimos. Aí vem a frase que Deus falou comigo. Ela expõe aquilo que realmente somos. Nada em toda a criação pode se ocultar dele. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos seus olhos. Este é o Deus a quem teremos de explicar tudo o que fizemos. Aí, por que eu gosto tanto da Bíblia, né? Porque a Bíblia, ela nos mostra aquilo que a gente realmente é. Então, eu gosto de ler o texto, mesmo que a gente perca em vista 5 minutinhos a mais na célula para ler o texto, né? Eu acho que é a palavra que vai nos mostrando quem nós realmente somos. Então,
Por isso que eu gosto sempre de ler o texto, tá, pessoal? Vou ler aqui a história de Naamã, então, rapidamente. São 19 versículos, eu vou ler bem rapidamente, tá? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor, Deus, né? Deus, o Senhor, Javé, dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhes esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão, e a sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ficar purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. A sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu te leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho de ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe teu servo por isso. E o Eliseu disse: vá em paz. Então a gente vê o texto de Naamã. Naamã tinha se tornado leproso. A Síria tinha atacado Israel e tinha levado algumas pessoas como escravas. E uma das escravas foi trabalhar para a mulher de Naamã. A Bíblia nem cita o nome dessa menina, nem fala. Mas essa menina trouxe algo de Deus para mudar a vida desse homem. Ela disse para a mulher do Naamã, né, olha, se ele fosse lá ver o profeta lá em Israel, eu sei que ele ficaria curado. Ele seria curado. Ela cria no Deus dela. Mesmo que ela tivesse presa, mesmo que ela tivesse sido feita escrava, né? Ela podia ter se revoltado com Deus e ter dito assim: ah, Deus nos abandonou, que Deus é esse? Se ele fosse Deus mesmo, ele não teria nos abandonado, não seria escrava aqui. Mas não, ela tinha convicção do Deus dela, né? Tinha convicção que era o Deus Todo-Poderoso, que era o Senhor, né? E quando fala o Senhor, significa que ele é o dono, o Senhor, e que manda em absolutamente tudo. E ela creu e falou: se o meu Senhor for lá conhecer o profeta, ele seria curado, né? E o Naamã escutou. Ele escutou, né?
talvez um pouco no desespero, né? Porque assim, poxa, a lepra não tinha cura, me ofereceram uma possibilidade, eu vou aceitar, né? Vou correr atrás, vamos ver o que acontece. E aí ele foi atrás e aceitou, né? E a gente está vivendo uma época, a Bíblia diz que nos últimos tempos os homens seriam orgulhosos, né? A humanidade seria orgulhosa, mais amantes dos prazeres do que de Deus, e uma série de outras coisas, né? E a gente está vivendo uma época de pessoas orgulhosas, disfarçadas de humildes, né? Falsa humildade, assim, a gente está vendo essa época. As pessoas justificam os seus orgulhos, as suas arrogâncias, com, às vezes, contextos sociais e outras coisas, né? E humildade não tem nada a ver com ter dinheiro ou não, com ter destaque ou não, né? A gente vê pessoas que são muito ricas, têm muita fama, muito destaque e são humildes, e também pessoas muito ricas e com muita fama que são arrogantes, mas também vemos pessoas que têm pouco dinheiro e que são super humildes, e pessoas que têm pouco dinheiro e que são extremamente arrogantes, né? Não é a condição financeira ou destaque que faz com que a gente seja humilde ou não. Humildade é algo muito mais profundo, né? Humildade tem a ver com o nosso coração e como o nosso coração está diante de Deus e diante das pessoas, né? Se eu tenho humildade para reconhecer erros, se eu tenho humildade para ouvir conselho, se eu tenho humildade para ser repreendido, se eu tenho humildade para reconhecer minhas falhas e mudar de atitude, se eu tenho humildade para pedir ajuda, certo? E o Naamã, ele estava doente, mesmo com todas as pompas e orgulhos e vitórias e dinheiro e poder que ele tinha, ele estava doente. Então assim, a gente vê tão claramente que o fato de ter dinheiro, o fato de ter recursos, não nos protege verdadeiramente de nada, né? A gente tem vivido épocas em que as pessoas realmente acreditam que outras pessoas, ou o dinheiro, contatos, nos protegem, nos dão estabilidade. E é uma falsa estabilidade, é uma falsa segurança. Se a gente lembrar da história de Jó, Jó era o homem mais rico da sua época, tinha 10 filhos, tinha estabilidade total, muitos bens, ninguém podia ter mais recurso do que Jó naquela época. Em um dia ele perdeu absolutamente tudo, só sobrou ele ficou doente, sobrou ele e a esposa, e sem nenhum bem, sem nenhuma estabilidade. E depois Deus restaurou porque Jó confiou no Senhor. E nessa história de Naamã, a gente pode ver assim, alguns pontos, mas o pastor Caio, ele destacou 3 coisas, né? O primeiro ponto que ele destacou é que mesmo pessoas, às vezes mais simples, ou com menos destaque, ou às vezes com menos instrução, elas podem te dar conselhos sábios. Às vezes a gente acha, né, que só o pastor da igreja tem capacidade para me aconselhar. Ou então, eu não vou escutar o meu colega de trabalho, tem que ser o diretor da minha empresa. Ou então o meu colega de faculdade vem me dar um conselho, me fala alguma coisa, eu sei mais do que ele, né? Às vezes a gente tem essa impressão. E Naamã foi curado porque uma menina escrava, que mal tinha direito de falar, falou com a esposa dele e trouxe uma palavra de sabedoria para ele. E ele teve humildade, na minha opinião, de escutar aquela menina. Você vê que na história dele, ele alterna momentos de... Ele luta com essa, né? Sendo quebrado, né? Ele vai sendo quebrado, assim, porque ao mesmo tempo que ele é orgulhoso de tudo que ele é e conquistou, mas ele tem humildade suficiente para ouvir o conselho dessa menina, né? E a menina fala e ele se humilha. Ele fala, caramba, vou lá então. E aí pede autorização para o rei. O rei dá uma carta para ele. Ele leva um monte de bens, um monte de dinheiro. Talvez o coração dele tivesse pensando que precisava pagar, né, o que era possível comprar. Não sei por que, amor, tá piscando teu microfone.
Você está mudo, mas enfim. E Talvez porque esteja meio tapado. E ele levou, não. E ele levou um monte de bens. E às vezes a gente confia nesses bens, né? Não sei se ele não estava no coração dele de confiar nesses bens para comprar a cura dele lá com o profeta, né? Mas ele teve humildade para ouvir o conselho da menina. Eu acho que o da Bárbara aqui, só um minutinho, pessoal, que o da Bárbara acho que deu erro no microfone, por algum motivo. Agora tá piscando esse microfoninho da Bárbara aqui. Pausado porque você não está usando o aplicativo, mas tô usando. Pronto, acho que deu, pessoal. Voltou o áudio da Bárbara. Voltou. Não é isso, amor, é porque tinha travado, já voltou. Já voltou. E Naamã ouviu o conselho. Então a gente tem que aprender a ouvir conselho, né? A Bíblia diz que toda igreja edifica a igreja, né? A gente tem que reconhecer a autoridade. A gente tem que reconhecer que Deus levanta algumas pessoas para serem autoridade e cuidarem das nossas vidas. E é importante, né? Quem não tem um discipulador, uma discipuladora, precisa ter esse vínculo, né? Não porque precisa prestar contas, mas para ser cuidado, para ser amado, né? É muito importante. Quem não está numa célula, por exemplo, quem vai só ao culto no final de semana, recebe de Deus, é bênção, mas recebe pouco, né? Recebe muito pouco. Então é importante demais, assim, ter um relacionamento direto e profundo. E às vezes a gente fica querendo receber só daquela pessoa de maior destaque, né? É como se a gente não recebesse nenhum conselho de ninguém, a não ser que fosse um ministro, né? Então a gente precisa saber que toda a igreja pode edificar a igreja. Assim como eu posso trazer um conselho para a Carol pode trazer um conselho de Deus para a minha vida. Como a Rebeca pode receber da Jana, e a Jana pode receber da Bárbara, e a Bárbara pode receber da Rebeca. Todos nós somos templo do Espírito Santo, né? Temos o Espírito Santo dentro de nós e somos usados por Deus para abençoarmos uns aos outros e abençoarmos todas as pessoas. Isso não quer dizer que a gente não tem que respeitar as autoridades e as pessoas que Deus colocou sobre nós, né? Mas a gente tem que ser humilde para receber de Deus através de absolutamente todas as pessoas, porque todos nós temos o Espírito Santo e podemos ser usados pelo Espírito Santo. Um segundo ponto que o pastor Caio mencionou é que essa passagem mostra que o nosso dinheiro não impressiona Deus, né? Não importa qual seja o dinheiro que você tem, o poder que você tem, isso não muda a percepção de Deus sobre você. Não faz a menor diferença. O cara chegou lá cheio de dinheiro, cheio de poder, com exército, com não sei o quê. O que o Eliseu faz? Manda o estagiário do estagiário falar com ele. O Eliseu nem levanta, nem sai de casa. O Eliseu vai lá, fala assim pro estagiário, vai lá e fala para ele fazer isso aí, ó. Eu fico pensando se fosse a gente, né? Eu vou lá, marco um gabinete pastoral, aí eu chego lá no gabinete pastoral da igreja, seja qual for, marco um tempo com o meu pastor, com o meu discipulador, aí chega lá um menino que está lá trabalhando com a arrumação da cadeira da igreja, e ele fala assim, o pastor mandou te avisar que é para você fazer tal coisa. Aí você fica, não, mas eu vim lá do Rio Grande do Sul para ter um aconselhamento com o pastor aqui, chega aqui, o cara que arruma a cadeira vai trazer a palavra para mim? Então o Eliseu, como um homem de Deus ali, representando o poder de Deus, né? Ele não se impressionou com o dinheiro do Naamã. Então, assim, o que atraiu a bênção de Deus sobre Naamã foi quando ele se humilhou e aceitou mais um conselho de pessoas mais simples do que ele, que eram os servos dele, que falaram, olha, Naamã, poxa, ele nem pediu uma coisa difícil, quem sabe o senhor vai lá, né? Quando ele se humilhou, ele atraiu a bênção de Deus para ele. Então, é a atitude do nosso coração que tem o poder de atrair o coração de Deus, né? A bênção de Deus. E não o quanto de dinheiro eu tenho. Não é o tamanho do meu dízimo ou o quanto eu dou de oferta.
Claro que quando eu oferto, Deus me abençoa. Eu acho que a gente tem que ter o cuidado de não fazer assim, eu vou ofertar para que Deus me abençoe. Não é isso. Você não tem como barganhar com Deus. Entendeu? Mas Deus é fiel e justo. E Ele promete que se você der, você vai ter de volta. Se seu coração não estiver no dinheiro, Ele pode te abençoar. Agora, se o seu coração está apegado ao dinheiro, é bem provável que Ele não vai te abençoar. Porque aí Ele vai estar te atrapalhando, né? E Deus tem o melhor para você. Então assim, o nosso dinheiro não impressiona Deus e não conquista nada diante de Deus. O que conquista o coração do Senhor é a nossa humildade, né? A gente se humilhar diante de Deus e fala assim, realmente eu dependo de Ti, Deus. Então tá bom, eu vou te obedecer. Se o Senhor está mandando, eu vou fazer. E o terceiro ponto que o Caio destacou foi o seguinte: saiba que nem sempre Deus vai fazer da forma que você espera. O Naamã teve seu orgulho todo quebrado, né? Teve que sair lá do país dele, ir para um país conquistado, debaixo de uma palavra de sabedoria de uma escrava. Chegou lá, o profeta nem vai falar com ele, manda o estagiário falar com ele, certo? Para quem é médico, a gente tem muito seguidor que é médico, tá? É como se fosse assim, ó. Eu vou ver o diretor, eu vou ver o presidente do hospital e ele me manda o acadêmico do primeiro semestre para falar comigo, entendeu? É mais ou menos isso. Né, Carol? O acadêmico do primeiro semestre vai lá e fala para ele o que é para fazer. Ó, ele deu essa receita aqui, ó, para você tomar isso. Não, o cara nem me viu, como assim? Entendeu? E depois que ele já estava quebradinho na mão, assim, tinha se humilhado, ele fala assim, mas como isso? Eu tinha certeza que eu ia chegar, o profeta ia vir, ia sair na porta da casa, ia falar comigo de pé, ia colocar a mão sobre, ele fala, né, estender a mão, balançar a mão sobre o lugar onde estava doente, e a doença ia me deixar e eu ia voltar. O cara já tinha mentalizado como que ele queria que Deus fizesse o milagre, entendeu? Ele já tinha dito assim, ó, eu quero que seja assim, 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 assado. E eu vou dizer mais, assim, ó, eu acho que ele realmente tinha o coração de comprar o milagre, porque você vê que ele não chega e já oferece o dinheiro. Vocês perceberam isso? Ele não chega lá e já oferece os presentes e tal. Ele fica quieto. Depois que ele é curado, é que ele volta e fala assim, aceita o meu presente. Entendeu? Claro que era um processo, né, que ele estava criando. Ele estava amadurecendo, Deus estava fazendo um processo na vida dele. Mas de verdade eu acho que ele foi no sentido assim, se eu for curado, então eu pago pela cura, senão eu volto com o meu dinheiro. Então era um processo, às vezes a gente também tem isso, né, de achar assim que a gente só vai fazer se Deus fizer, né? E aquela música do Delino Marçal é muito linda, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a porta se abrir, Ele é Deus. Se a porta se fechar, Ele é Deus. Se a cura vier, Ele é Deus. Se não vier a cura, se a enfermidade permanecer, Deus continua sendo Deus. Deus não sai do trono do universo, Ele não deixa de ser Deus, Ele não perde o controle de nada. Deus é Deus. Mas a gente, às vezes, quer dizer para Deus como que Deus tem que fazer, né? Ao invés de a gente submeter Às vezes pode ser. Quase sempre, a Bárbara falou. Ao invés da gente submeter a nossa vontade a Deus, né, e perguntar o que o Senhor tem de melhor para mim? Senhor, como que o Senhor quer que eu faça isso? O que o Senhor quer fazer nessa situação? Né? A gente fica querendo fazer como o Naamã fez. Não, já vai ser assim, vai ser assado, nananana. A gente quer determinar como Deus vai fazer as coisas, né? E tanto para nós quanto para outras pessoas. Quando você cuida de algumas vidas também, tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes você está cuidando e você quer que seja no tempo que você quer, com a rapidez que você quer, do jeito que você quer, e tem que ter paciência. Deus tem um processo para cada pessoa, né? Tem pessoas que a gente pega o evangelho uma vez, a pessoa se converte e transforma a vida assim da noite pro dia, e o cara larga todos os pecados assim, blá blá blá, é uma bênção. E tem gente que vai sendo um processo de cura, de transformação, e é assim que Deus age em cada pessoa do seu jeito. Deus sabe, Deus é perfeito, então a gente tem que ter paciência com cada pessoa, porque Deus é paciente com a gente. Ou a gente vai ter a arrogância de achar que a gente não erra, que a gente rapidinho muda sempre, que as nossas atitudes são ótimas e perfeitas, né?
Eu fico, às vezes acontece uma coisa assim, né? Ou com alguém, ou com as minhas filhas. E aí daqui a pouco acontece uma coisa comigo e eu penso assim, Deus olhando lá pra cima de novo, meu filho. Lá de cima, assim. De novo, né, meu filho? Vou ter que ter paciência contigo de novo, né? Sempre erra nisso, né, meu filho? Vamos lá, vamos de novo, vamos começar de novo. Eu fico pensando que Deus olha pra mim tantas vezes assim. E a gente tem que ter esse mesmo coração, né? E aprender que Deus vai fazer da maneira que Ele quer. Eu lembro da história de Sansão, e Deus tem me falado muito sobre isso nos últimos tempos, que a vontade de Deus, ela sempre se cumpre. Todo mundo entende isso? A vontade de Deus, ela sempre se cumpre. Não existe assim que a vontade de Deus não se cumpra. O que Deus quer vai acontecer. O que é a vontade dele vai acontecer. Aí você vê a vida de Sansão e você vê qual era a função de Sansão. Sansão era juiz em Israel, numa época que não tinha rei em Israel, tá? Cada um fazia o que bem entendia, a Bíblia diz. E aí Deus foi levantando juízes para julgar o povo de Israel e libertar o povo de Israel. E Sansão é levantado como um juiz, e Sansão é listado como um dos heróis da fé em Hebreus 11, hein? Com todas as bobagens que ele fez, Sansão é citado como um dos heróis da fé, porque a vontade de Deus se cumpriu através dele. Ele faz várias coisas erradas, e a Bíblia diz que Sansão, no dia da sua morte, matou mais pessoas do que em toda a sua vida. Ou seja, Deus libertou o povo de Israel, matando inúmeros inimigos do povo de Deus, através de Sansão. A vontade de Deus se cumpriu através da vida de Sansão. Só que Sansão fez tanta bobagem que ele foi preso, furaram os 2 olhos dele, e ele teve que morrer e se sacrificar para que a vontade de Deus fosse cumprida. Precisava que Sansão passasse por tudo aquilo? Entende? A vontade de Deus para o povo de Israel, para o povo de Deus, se cumpriu. Ele libertou o povo de Deus. Mas o Sansão sofreu as consequências dos atos dele. Então a gente tem que entender que a vontade de Deus, ela se cumpre. Agora, a gente pode se arrebentar mais ou se arrebentar menos no meio do caminho. Se a gente, ao invés de querer fazer com que Deus faça a nossa vontade, se a gente entender qual é a vontade de Deus e buscar a vontade de Deus, a gente se arrebenta menos, né? A gente só vai viver com bênção. Claro, Tiago nos fala que a gente tem que ter alegria por passar por provações, porque a provação da nossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa para que a gente seja maduro e íntegro, e em nada deficiente. E que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, liberalmente, né? Mas peça com fé. Tiago 1 fala, então a gente vai passar por provações, tribulações, mas a provação da nossa fé produz perseverança. E a perseverança é a característica fundamental para quem tem sucesso. Sem perseverança, ninguém tem sucesso. Porque não amadurece, porque não consegue chegar na plenitude. E aí, o Naamã, depois de entender que a vontade de Deus é feita como Deus quer, aí ele volta para o profeta e fala o quê? Agora eu sei que não há Deus em outro lugar, senão em Israel. Esse texto diz assim que Naamã reconhece que só existe um Deus, que é Senhor de todas as coisas, que é capaz de todas as coisas, porque ele tinha os deuses lá da terra dele, e nenhum Deus lá da terra dele foi capaz de curar a lepra dele. Mas existia um Deus, que é o único Deus verdadeiro, que era capaz de curar a lepra. E ele foi e reconheceu, agora eu sei que realmente existe um só Deus. Então ele reconhece a soberania e o poder de Deus, né? Reconhece que Deus é o único Deus verdadeiro, altíssimo. E a gente precisa ter humildade para ouvir a voz de Deus e cumprir tudo aquilo que Deus nos manda fazer. Naamã cumpriu. Ele tinha rios melhores, em terras melhores, mas ele foi lá, mergulhou 7 vezes no rio, como Deus tinha mandado ele fazer no Rio Jordão. Mergulhou 7 vezes. Se ele tivesse mergulhado 6 vezes, eu tenho certeza que ele não seria curado. Não tenho a menor dúvida. Se fosse 1, se fosse 2, se fosse 3, se fosse 5, ele não seria curado. Ele mergulhou 7 vezes.
quando ele mergulhou 7 vezes, ele obedeceu tudo que Deus tinha mandado ele fazer, ele recebeu aquilo que Deus tinha para ele. Eu gosto muito de números, não vou entrar aqui, mas os números bíblicos eles são importantes, tá? Não é à toa que Deus mandou ele mergulhar 7 vezes. Porque 7 é o número de Deus. É o número da perfeição. E só existe um Deus verdadeiro. Então ele falou, você vai lá e vai mergulhar 7 vezes. Porque sou eu que vou te curar. O único Deus verdadeiro é quem vai te curar. Certo? Então assim, o que a gente aprendeu, né? 3 pontos básicos dessa história. Que Deus, ele nos traz palavras e conselhos através de pessoas diversas, não importa a posição, o financeiro, o cargo, a gente tem que ter humildade para receber de todo mundo. Ele mostra que o nosso dinheiro não impressiona ele. Acabou, filho. E ele mostra que ele vai fazer as coisas da maneira dele. Deus vai fazer da maneira dele. Princesas. Não da nossa forma. É muito bom quando a maneira que a gente sonha é a maneira que Deus faz. Porque aí é o que a gente está sonhando os sonhos de Deus e o plano de Deus para nós. E é muito melhor. Mas, se tiver que escolher entre 2 vontades, aí vai ser uma cruz, né? Aí a gente vai para a cruz. A vontade de Deus versus a nossa vontade. Isso aí para a cruz. Cadê a sua água, Bárbara? Aí a gente vai para a cruz e aí a vontade de Deus é feita. Aninha, você vai lá no quarto? Amém? Pega a aguinha da Bárbara pra mim. Você não vai no quarto? Amém, princesa? Quer falar alguma coisa? Ou podemos ir para as perguntas? Acabei de tomar uma. Ó, agora vocês têm que falar que eu já falei bastante. Eu vou abrir para as perguntas, hein? Pergunta número 1. A menina que era uma escrava simples trouxe um recado de Deus para Naamã. Você já vivenciou uma experiência que a resposta de Deus veio de algo ou alguém que você não esperava? Se você já vivenciou, pode compartilhar. Não, ninguém? Você só... Aqui no Rio de Janeiro foi só o que aconteceu com a gente. Resposta vinda de coisas inesperadas. Foi só o que aconteceu. Benção. Seja através de pessoas ou através de eventos que a gente não entendia por que esse negócio estava acontecendo, depois a gente foi entender. Mesmo quando vinha uma coisa ruim, depois aparecia um evento ou alguém que nos ajudava a resolver isso. E a gente nunca imaginava que a solução viria porque estava vindo através daquela pessoa, por conta daquele evento, por conta daquela mudança. Aqui no Rio de Janeiro a gente está ficando mestre disso. E é bênção porque traz uma paz, né? Uma paz esquisita, assim, que a gente, se fosse pensar pela lógica, às vezes, fala, gente, não tem lógica. Mas a lógica de Deus é diferente da nossa lógica, né? Exatamente. E foram ocasiões que foram usadas para a gente aprender. É como se Deus dissesse, olha, essa turma que veio, que está chegando no Rio, precisa aprender esse negócio aqui. Então vou colocar ele na situação, vocês vão entender, mas precisa aprender. Mais ou menos isso. Legal. Eu sempre dou um exemplo do filme das Crônicas de Nárnia, do primeiro filme, que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, né? Eles têm um momento que o Pedro e a Susana, que são os 2 irmãos mais velhos, eles vão até conversar com o senhor que é o dono da casa, porque o Edmundo está falando que a Lucy está mentindo, que não existe Nárnia no armário, e a Lucy, que é a caçulinha, está falando que o Nárnia, ele tem uma passagem para Nárnia no fundo do armário, né? E aí eles começam a falar com ele e ele fala assim, me conta a história, como é que é? O senhor pergunta, né? E aí eles vão falando, contando, daí ele fala assim, então a pequena diz que tem um mundo no fundo do armário. Daí a Susana fala assim, não tem como, é lógico, isso é uma coisa lógica, é lógico que como é que de um armário vai aparecer um mundo no fundo? Não tem lógica, então pela lógica é óbvio que não tem. Aí ele olha para eles e fala assim, quem dos 2 é mais honesto, a Lucy ou o Edmundo? Aí eles falam, a Lucy.
o Edmundo costuma mentir? Eles falam, e a Lucy? Não, a Lucy não mente. Então quer dizer que vocês estão me dizendo que o mentiroso está falando a verdade e que a que fala a verdade está falando a mentira? Eu acho que, logicamente, a chance é maior da pequena estar falando a verdade. Então a lógica de Deus, às vezes... Pode ficar perto de mim, amor. É diferente da nossa lógica, né? A gente está vendo uma lógica e Deus está vendo outra lógica. A gente tem que realmente ter humildade para receber de todos. Segunda pergunta. Naamã queria pagar, né, pelo seu milagre. E ainda hoje a gente tem visto muito isso, né? Que o Naamã, depois que foi curado, quis lá pagar, né, pelo milagre. Quando está tudo bem, assim, a tendência das pessoas é não lembrar de Deus. Mas quando passa por algum problema, aí corre para a igreja, assim, como que tentando barganhar com Deus algum tipo de cura. Agora Deus, se tu me curar, ou se resolver esse meu problema, aí agora eu vou acertar e fazer isso, fazer aquilo. O que vocês acham sobre isso? Vou falar aqui rapidinho. A gente, não sei se vocês sabem, né? Mas a gente estava num processo de mudança. A gente se mudou para um apartamento que a gente achou que fosse ser uma bênção pra gente. E foi o primeiros meses foram ótimos, foram flores. E depois a gente passou por um furacão. A gente tinha uma inquilina em cima que era, acho que ela era espírita, né? E ela ficava simplesmente o dia inteiro ouvindo conto de macumba. O dia inteiro. E a gente, em nenhum momento, assim, eu bati na porta da casa dela, assim, a gente resistiu muito, assim, sabe? Porque não era só a questão da música, eram várias outras coisas que incomodavam a gente. E a gente resistiu muito, 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 muito lá. E eu ficava pensando assim, Senhor, essa maldição, né, vai ser transformada em bênção. E o tempo todo a gente ficou orando, eu pedi muito para Deus incomodar ela, sabe? E ela foi usada. Foi uma pessoa que, eu falo, cara, ela foi usada para me abençoar, porque ela causou o caos na nossa vida. E Deus testou muito a gente lá onde a gente estava. E hoje a gente se mudou, a gente achou uma casinha que ela queria há muito tempo, num lugar que a gente super queria, que eu já morei também, minha vida toda antes de casar, e foi usada, ela nem sabe, né? Eu fiquei até de agradecê-la, assim, de bater na porta dela, até de deixar uma cartinha e falar, olha, você nem sabe mais o quanto a sua vida foi usada, né? Não diretamente, não foi com palavras, não foi uma pessoa que bateu na minha porta, que falou diretamente comigo, mas ela nem sabe o quanto ela foi usada. Eu não sei se isso se encaixa, assim, mas isso pra mim, assim, surgiu como uma pessoa que Deus usa até quem a gente menos espera, né? Às vezes não é um amigo, não é alguém próximo, é alguém que não tem nem a mesma religião que eu e foi usado para me abençoar. Eu acho que a gente tem que entender mesmo, assim, quanto Deus pode usar. Meu pai sempre me ensinou, filho, tem alguém te incomodando, faz o que a Bíblia fala, ora pelos que vos perseguem. Aí ora para Deus abençoar, que ou te leva para longe dela ou ela sai de perto de ti. É difícil demais, cara. A vontade é mandar descer fogo do céu, né? Que nem João e Tiago quiseram fazer. Aí Jesus olhou para eles, calma, filho, calma. Era uma família de doentes mesmo, sabe? E graças a Deus, Deus colocou muito isso no meu coração, assim, pra eu ter misericórdia deles, sabe? E todo mundo falava pra mim, caraca, não sei como que não surtou ainda. Eu acho que a gente... Olha, Deus vai me honrar, tenho certeza disso, que Deus vai honrar a gente, né? Amém, glória a Deus. E graças a Deus honrou. Não é isso? A gente tem que ter muito cuidado de amar as pessoas que estão chegando ao Senhor, mesmo que seja por desespero, né? Às vezes no desespero a pessoa está com uma doença, está com uma dificuldade, está com um problema financeiro e aí ela procura a igreja porque está em desespero. E Jesus falou que ele não veio para os sãos, né? Que quem é são, quem não tem doença, não precisa de médico. Ele veio realmente para quem está precisando, para quem está com problema, para quem está com doença. Então a gente tem que ter essa misericórdia, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar atento, porque Deus não se compra, né?
Os milagres de Deus, as mudanças de Deus não são comprados com dinheiro, não são comprados com sacrifícios, né? É realmente o arrependimento, a mudança de vida e deixar Deus tomar conta das nossas vidas que faz a mudança na nossa vida, amém? Última pergunta. Na verdade começa assim: saiba que nem sempre Deus vai fazer da maneira que você espera, certo? Como que a gente pode entender e se submeter à vontade de Deus? Acho que é orar e pedir esses direcionamentos de entendimento, né? Para que a gente consiga enxergar que é o melhor pra gente, né? Por mais que a gente não entenda. Eu acho que é o maior desafio. Ter paciência para guardar o tempo que é dele, não o nosso, né? Esse aqui é o grande desafio. Às vezes até a vontade de Deus pra gente, mas tem o tempo, né? Muita paciência para guardar o tempo dele. E suportar, né? Suportar as adversidades, que eu acho que é o mais difícil. E suportar calado, suportar muitas das vezes não querendo aquilo dali, mas sabendo que lá na frente Deus tem o melhor pra gente, né? Sempre. O pastor José falou, acho que uma ou 2 semanas atrás, que o não e o o não e o sim de Deus a gente entende, né? A gente às vezes acha bom o sim, aí fica bravo com o não. O que é difícil às vezes é o espera, né? O espera de Deus, tipo, tem o tempo. O espera às vezes é que é difícil. Mas é isso, realmente. Deus pode falar com visão, Deus pode falar com sonho, Deus pode falar através de outras pessoas, Deus pode falar por oração, e Deus pode falar pela Bíblia, Deus pode falar de várias formas, mas a gente precisa aprender a buscar a vontade de Deus e ouvir a voz de Deus. A Bíblia, ela nos mostra quem nós verdadeiramente somos e ela é apta para nos ensinar. Então, assim, toda a vontade de Deus está escrita na Bíblia, né? Então, a resposta de Deus para nós está na Bíblia. Nós temos o Espírito Santo para falar conosco. Se a gente gastar tempo de oração e leitura da Bíblia, a gente tem todas as respostas que a gente precisa. Deus ainda é bom que coloque outras pessoas para nos ajudarem, para nos aconselharem, para trazerem uma palavra de Deus, né? Para nos darem conforto. Então, a gente pode e deve sempre buscar a vontade de Deus primeiro, né? Buscando a vontade de Deus primeiro, não que vai ser fácil, que a tribulação e a dificuldade, ela é uma promessa da Bíblia, né? Você pararam para pensar nisso, que isso é uma promessa de Deus? A promessa de Jesus. No mundo passareis por aflições. Jesus prometeu pra gente. É uma promessa, nem toda promessa é boazinha, né? A promessa de Jesus, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas a paz de Deus também é uma promessa. Jesus também falou: a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá, né? Porque a paz que o homem produz... Eu acho que a resposta a essa pergunta é justamente isso, que a paz de Cristo é o árbitro do nosso coração, né? Então, as decisões, as vivências, mesmo nas diversidades, quando a gente tem uma comunhão com Deus, quando a gente conhece, né, conectado realmente a Deus, a gente sente ou a paz, né, que aquele processo é um processo que Deus nos permitiu passar, ou então algo incomoda, algo a gente sente, discerne que tem algo que não está indo tão bem. Então é justamente essa paz que dá essa convicção, né, de que o processo era aquele que ele precisava passar, ele precisava ir se banhar 7 vezes, essa compreensão do processo, né? Mas é só quando a gente se relaciona com ele, mesma coisa quando a gente fala para filho: minha filha, confia em mim, né? Confia em mim, se eu tô te dizendo não agora, é porque eu tô guardando a tua vida e porque eu te amo. É uma frase que eu digo muito pras meninas, né? Minha filha, confia em mim, se eu tô te dizendo não agora é porque eu tô te guardando e porque eu te amo. E se a gente se relaciona com o nosso pai, né, assim, diariamente, constantemente, a gente entende esses confia em mim, né? Que chato ouvir não, porém é o processo. E a paz de Deus é muito diferente da paz do homem, né? Porque a paz do homem, a paz que é feita pelos seres humanos, ela nunca é uma paz que agrada a todas as pessoas.
A paz dos seres humanos, ela agrada, pode até agradar a maioria, mas vai ter gente descontente com aquela paz. E a paz de Deus é uma paz que é fora do entendimento humano e é capaz de dar paz para todas as pessoas. Então, enquanto o ser humano quiser fazer paz, Papai tá falando, vida. enquanto o ser humano quiser fazer paz com a paz das nossas forças, essa paz vai agradar algumas pessoas e não vai agradar outras. Mas a paz de Deus, ela é maior do que tudo isso, né? E é o que a Vá falou, a paz de Deus é o árbitro do nosso coração. Se a gente não está em paz, está procurando a vontade de Deus e algo Tu pegou tua não está em paz, a gente não deve fazer, né? Amém, Barbie? Para quem é casado, então, a gente sabe bem. Eu quero fazer um negócio, mas se a mulher disser que não está em paz, não faz, que não vai dar certo. Entendeu? É que nem quando o discípulo fala assim pra mim, não, eu acho, Deus me falou tal coisa. Aí você fala assim, ué, mas Deus me falou outra coisa, então vamos orar os dois. Porque Deus tem que mudar o que falou pra um dos dois. Algum dos dois ouviu errado. Deus não erra, né? Não tem que ter paz dos dois lados. Amém? Amém. Assim seja. Vamos tirar uma foto da célula? Dá um sorriso aí, todo mundo dá um sorriso. Ah, inclui a galera que ficou, amor. Tem aí, ó, 120 pessoas que ficaram fiéis. Tá, eu vou botar até os Instagrams aqui. É, viu, gente? Eu sei que tem, ó. O pessoal ficou fixo aqui, do início ao fim. Minha mãe, ó. Tua mãe tá ali desde o Minha início. mãe, Sarinha. Sorriso, pessoal. 1, 2, 3 Sorriso. Aí. E a Barbie? E a Babi também. A Aninha já desmaiou, pessoal. Ó lá. A Aninha participando da célula. Ela desmaia no tapete. Gabriela. Gabriela é a Gabi, a 1000 por hora. Aninha sendo Aninha. A Helena aqui também, ó. A Heleninha também, ó. Desmaiou. Capotada já. Aninha na célula, Barbie na célula. Gente, Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço, Francelino. Deus abençoe vocês aí. Beijo, Francelino. Deus abençoe. Se alguém tiver dúvida, se de alguma forma a gente puder abençoar vocês. Se você aqui do Rio de Janeiro não tem uma célula, quer se aproximar de Deus, quer ouvir um pouco mais de Deus, quer conversar com pessoas que possam te ajudar, manda mensagem no direct aí, que a gente vai colocar pessoas para estarem próximas de vocês e pode ser o que vai salvar sua vida e transformar sua vida, viu? Então manda mensagem, pode perguntar, no que a gente puder, a gente ajuda. Deus abençoe. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, beijo, gente.